queria falar, porque, assim, tem acontecido muitos insights comigo. Principalmente quando eu fico, assim, com atacado da alergia, que eu não consigo respirar, eu fico muito introspectivo. Aí minha mente vai longe, né? E eu começo a fisgar algumas coisas, assim, incríveis do passado. Tipo assim, como se tivesse alguém explicando pra mim, sabe por que aconteceu isso? Por causa disso. Sabe por que aconteceu aquilo? Vou dar. Aí eu ia perguntar o seguinte pra você. Será que eu deveria escrever isso para depois compartilhar? Porque eu vem muitos insights assim, sabe? Assim, parece que vai encaixando. É como você falou, agora eu te vejo. Agora eu vejo a situação. É tanta coisa que vai casando assim, que vai trazendo aquela emoção. Sim, escreve. Eu Faz. acho, escreve É. sim. Ó, vou contar só a última que aconteceu agora, que foi ontem. Ontem eu estava conversando com a. Eu sempre senti um receio de conversar com a minha ex-coordenadora da escola, lá do Brasil. Ela foi minha chefe durante 8 anos. E era uma chefe assim que nós nos tornamos amigos, mas ela era muito difícil, uma mulher muito, muito, muito difícil. E com ela, assim, era tudo no grito. E tudo bem, ela tinha as razões dela, é o jeito dela, que ela coordenava todos os professores da escola. Mas no começo, para mim, no primeiro ano, foi muito duro. Eu conversava muito com a minha mãe, falava, mãe, mas olha, a fulana de tal é difícil demais. É difícil demais, demais. E assim, e eu lembro que eu pensava comigo, eu preciso ser amigo dela, eu preciso gostar dela para não sentir mágoa dela. O que aconteceu? Eu começava a me bloquear. Nas reuniões pedagógicas, toda sexta-feira, na hora de fazer os speeches, que você escolher um assunto e fazer um discurso. Eu me bloqueava, eu não conseguia fazer. Eu tentava, ia na frente, era o primeiro, falava um pouquinho, acabava o assunto e pronto. Chegava só para as perguntas, né? E porque eu nutria esse medo dela. O que aconteceu? Anteontem, foi aniversário dela, ela me ligou. Gente, é rapidinho a história, eu já vou acabar, tá? Ela me ligou e começamos a conversar, né? E nós tornamos muitos amigos, né? Depois do segundo, terceiro ano trabalhando junto, a gente virou amigo, muito amigo. E só que eu nunca falei isso pra ela, né? Que ela era que causava o bloqueio em mim. E nós começamos a conversar. E ela pediu para conhecer o Brian, que é meu parceiro. Aí eu chamei o Brian, ele conversou com ela, eu comecei a conversar. E depois que ela conversou com ele, que ela voltou a conversar comigo, a gente só continuou falando em inglês. Foi mais 20 minutos conversando em blá blá blá, blá 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 blá. E, e acabou ali. Ok. Ontem foi feriado aqui, né? E nós fomos almoçar na casa da minha sogra. E eu percebi de repente assim que eu estava muito conversador, que eu sou muito ouvinte, mas ontem eu estava muito conversador, estava falante demais. Aí eu comecei a lembrar, veio na hora o insight assim. Lembra que ontem você conversou com a sua coordenadora muito tempo, assim, né, em inglês? E aquele me desbloqueou, veio na hora, assim, poxa, naquele momento, 2 dias atrás eu consegui desbloquear com ela, numa conversa simples. Porque eu tinha criado aquele receio com ela, entendeu? Então veio muito claro para mim aquilo. Poxa, é por isso que eu tava tão talkative ontem, sabe? Muito tagarela. E Sim. depois acabou o medo, acabou. Agora eu vou falar com ela, blá blá blá, pra lá, pra cá, tá tudo bem. Eu acho que ela tinha Que aquela coisa de querer mostrar que ela era muito, que sabia muito, que ela morava nos Estados Unidos, não sei o que, blá 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 blá. Então assim, ela criou um bloqueio em mim, mas ela não sabia que ela criou aquilo. Mas eu sabia, né? Eu tinha morria de medo de conversar com ela porque ela me corrigia todos os pronomes, tudo que você imaginar, sabe? E acabou. que bom, que bom. Gente, o Vitor passou uma mensagem, ele não está conseguindo conectar com o problema na internet.
Então, ele falou, Marilis, vai conduzindo aí e faz da forma que tem que ser. Então, a gente vai dar prosseguimento, e se vocês olharem, na semana passada nós falamos do Eu Te Amo e do amor. Né? É interessante, né? Que nós entramos numa série de amor aí, dessa questão de trazer essa mensagem. Tem alguém que está com um som aí. E hoje, quem leu ou quem escutou, nós vamos falar do amor tolerante. E logo depois vem, né, um texto falando do ódio. Todo mundo, quem está aqui, deu uma lida ou escutou o áudio? Eu li e ouvi. E o que vocês sentiram quando estava lendo ou quando estava ouvindo? Qual foi a percepção que veio? Bom, eu sou considerada a mais lenta para tudo, né? Então tem Nada que disso, Regina, olha aí. cair nas fichas assim devagar, né? Mas eu logo que chegou eu li e eu achei assim. E quando está lendo vem muita coisa, mas aí no momento alguém tem que dar assim para relembrar o que é. Mas aquele negócio do ódio, eu não lembro bem o que, mas eu teria que dar reler um pouquinho, mas é uma coisa que eu não concordei muito. Até deixa a outra pessoa falar, eu vou tentar lembrar, Maria. Tá. Quem gostaria do primeiro texto, que a gente fala desse amor tolerante? O que vocês gostariam aí de compartilhar? Eu achei interessante quando ele coloca, né, como título desse amor tolerante, ele logo inicia assim, o amor é descansado. Ele deixa que o outro e eu sejamos tais como somos. Eu achei assim tão interessante quando ele traz desse jeito, né? Porque o que a gente acontece quando a gente ama o nosso parceiro, o que a gente ama as pessoas, os nossos filhos, e logo de cara a gente quer já mudar o outro. A gente quer colocar que o outro haja, pensa, gosta das coisas que eu gosto, né? Ah, tem que fazer assim. Ah, por que você não come isso? Ou por que você não faz isso? E quando ele fala desse amor tolerante, ele traz que tanto eu quanto o outro possamos ser do jeito que a gente é. Cada um ser diferente. Não. Quer falar, Isabela? Depois a Évila também. Pode ser eu? Pode. Esse amor tolerante, quando eu estava lendo, eu lembrei muito dos meus filhos. Na educação deles, eu por ser 5, né? Eu prezava muito a individualidade o caráter de cada um, porque você já vê desde pequenininho surgindo, né? E eu tive gêmeos. E assim, um é totalmente diferente do outro, porque são vitelinos. E assim, e eu, dos 5, um é muito diferente. Eu sempre fiz tive esse olhar
preservar, cada um ser o que realmente é, né? Não forçar, embora certas coisas na educação a gente aqui em casa era regra, né? Era bem pontuado, mas isso eu deixava assim eles serem, cada um ser, gostar e incentivar aquilo que eles gostavam, né? Assim, aquilo que eles gostavam de fazer, preservar essa coisa do ser como cada um é, né? Ele coloca isso mesmo, de ser livre. E isso, esse amor, quando ele cita aqui, é um amor que você confia, é confiante, né? Você deixa o outro ser e você é quem você é. Deixar o outro ser quem você é. Realmente foi bem isso. Que eu olhava e eu achava lindo isso. E é engraçado porque quando junta todo mundo é uma bagunça. E é uma bagunça gostosa, né? Porque um é totalmente diferente do outro. É muito engraçado. E é gostoso de ver, né? É gostoso de ver que cada um, por ser, mesmo sendo diferente, tem a sua beleza. É muito gostoso isso. Isso. Comenta aí, Evelyn. Na última, que foi sobre o amor, né? Minha cabeça deu tanta volta que eu nem tive coragem de comentar. Eu fiquei assim, meu Deus! Que assim, eu tenho percebido, né, há algum tempo que eu comecei a conhecer o amor depois de ter separado, né? Alguns de vocês aqui sabem que eu separei, né, de um relacionamento de 12 anos. E era um relacionamento em que eu ficava tentando fazer com que a pessoa fosse o que eu queria que ela fosse. Eu não deixava ele ser e também não me permitia ser. Então isso não funcionava, até chegou num ponto que não consegui mais seguir adiante com isso. E eu vejo que agora que eu separei, é que realmente eu amo ele, porque eu deixei ele ser, né, livre, me permitir, comecei a me amar, porque o que eu fazia não era amor comigo e nem com ninguém, era totalmente o contrário de amor. Então, assim, para mim está sendo bem impactante olhar para ver tudo isso e perceber, né, que o jeito que eu fazia era uma forma, né, que não era amor, realmente não era. E agora, depois da separação, eu começo a perceber que agora sim eu estou aprendendo a saber o que é, né? Começando. Que bom. E não significa que você teria que, vamos supor, olhar para isso e falar assim, nossa, então agora que eu estou amando ele, deixa eu voltar com ele. Não significa que tem que ficar juntos, Exato. mas que você olha para ele e sabe realmente agora o quanto que você ama, porque você está deixando ele ser quem ele é. Exato. Né? Isso daí, para quem tem filhos aí, eu me coloco nesse lugar, que tem hora que não é fácil, porque a gente acha que porque ficou aqui dentro, que a gente deu a luz, parece que é uma coisa que a gente quer segurar e quer que eles sigam o que a gente acredita que é o melhor. Uhum. E eu não sei se as demais mães aí como que sentem, mas eu falo por mim que como é difícil de você olhar esse amor que tem aqui dentro, né, de trazer dessa liberdade dele ser livre, da gente poder deixar o outro ser. É uma briga aqui dentro, tem hora. Quem mais quer compartilhar algo de experiência do que viu Então, ter? Marília, eu reli aqui uns pedacinhos.
e pelos comentários aí, o que me levou a, assim, o que eu entendi na hora que eu mais captei foi a necessidade mesmo do autoconhecimento para qualquer tipo de amor, para qualquer tipo de sentimento, né? Porque, igual a Evelyn falou, que eu nem sabia, né? A gente, às vezes, tem um sentimento e não sabe o que é. Está misturado ali com aqueles desejos mais íntimos, com aqueles traumas, com aquelas coisas. Então, eu acho que o mais importante é esse autoconhecimento, tanto para um amor ou outro, porque falando aqui do ódio, né? Eu vejo as pessoas, por exemplo, se ela tem algum problema e sente assim esse ódio, aí eu fico pensando com que direito que tem de sentir esse ódio, meu Deus. Bom, ela tem as razões dela, né? Mas assim que levaram ela a sentir assim, pensar. Mas se a gente olhar pelo lado do fazer uma autoanálise, a gente pensa com que direito que eu tenho de sentir raiva, de sentir ódio do outro. Eu estou interferindo numa coisa que nem é da minha conta. Assim, estou julgando, estou interpretando. Então, que direito que eu tenho de sentir algum tipo de sentimento assim mais inferior? Então, eu acho que tem que ver com autoconhecimento, analisar o que eu estou sentindo, da onde que saiu daquilo, o que faltou, né, para mim poder estar mais ou menos no caminho do aprendizado, né? Tanto para o amor como para o outro. Sim. Amarilis, Oi. eu achei lindo, né, o texto e tal, mas eu vejo assim que esse tipo de amor não é vamos dizer, o mais comum, né, de se encontrar. Esse conceito de amor, né? Porque se a gente vê no geral, assim, na sociedade, aquela coisa, se a pessoa te ama, ela te dá um presente. Se ela te ama, ela se invade para ficar do seu lado, né? Se ela te ama, ela não faz por você, ela não faz por ela e faz por você, né? E isso não tem nada a ver com amor, né? E você vê, assim, eu vejo, né, pelo menos no meu ambiente, assim, que os conceitos mais comuns, né, que as pessoas trazem, são muito nesse sentido de falando mais de relacionamento mesmo, né? De relacionamento, ou com o relacionamento com pai e mãe, ou com parceiro. Com filho eu nem vou entrar pra falar que eu não sou mãe, eu não me sinto nesse lugar de fala. Mas essa questão de achar que, mas minha mãe meu pai poderia ter me dado e não deu, tinha esse dinheiro para dar e não deu. Então, tudo isso é colocado como amor, né? E não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí, quando você entra pelo autoconhecimento, né, que a Regina trouxe, você começa a se perceber, a entender que você primeiro tem que se amar para conseguir sentir isso por outra pessoa, né? E quando você começa a entender, ainda não é o suficiente, porque você só entende. Você precisa sentir, né? Sentir e ensinar alguém a sentir, nossa, é a coisa eu acho mais difícil, né? Do mundo, porque você entende qual é o conceito, tipo esse amor livre e tal, mas você não sente isso, né? Você entende que deveria ser assim, mas quando você vê o seu namorado lá com outro, você fica com ciúme, né? Então, é um caminho a ser construído, né? Eu acho essa coisa que para mim ainda é um pouco misterioso, tem várias maneiras, né, de você buscar esse sentir o amor ou sentir qualquer outro sentimento, mas vem de um processo de descongelamento, né, se você não sente muita coisa, todo mundo passou por isso, né, se congelou em algum setor da vida. E aí você entende, depois você descongela e depois você começa essa caminhada para sentir esse sentimento tão lindo, assim, do amor.
E também quando você começa a sentir, né? Só para finalizar assim, eu acho que também quando você começa a sentir, você começa também a ver que você ama tudo. E você ama aquela florzinha, você ama todo mundo, né? E alguém abre a porta o portão para você sair do prédio e você já olha com amor para aquela pessoa, né? E aí você se sente, isso para mim é expandir, né? Marília. E até por questões dentro do que o Bert traz, né, trouxe para nós, que a gente vê dentro quando nós estamos num trabalho terapêutico, que tudo é por amor. Aí você para e pergunta, né? Porque se não tem um autoconhecimento, se não tem um processo, que é o que faz, como que nós vamos olhar para um caso que, às vezes, de uma pessoa que fez um estupro? Aonde que ali tem um amor quando a gente olha friamente, vão dizer, só para a cena e fala assim, não, isso não é possível, porque não é sua filha, porque não é alguém da sua família, porque não sei o quê. Então, aonde que está esse amor ali, né? Que é o que ele trouxe para que a gente realmente olhasse para dentro daquilo e que tudo que acontece estamos a serviço da vida. E nesse serviço, nesse movimento de estar a serviço da vida, a gente está por amor. Marilis. Oi. Realmente, quando a gente se depara com uma situação dessa, que nós temos que analisar o que está acontecendo no campo, o movimento, e está orientando ali. Esse é meu gato batendo na porta querendo entrar. Mas é o meu gatinho mesmo que fica passando aqui. Mas olha só, ele tem uma outra intensidade quando a gente analisa um movimento de campo, né? Mas quando se refere à minha pessoa, por exemplo, todos esses títulos nós temos lidos, que você tem lido pra gente, tem mandado, é o sumo, é o extrato do melhor do que há. Mas a hora que bate na minha natureza humana, é difícil. A minha reação não vai ser aquela. Mas pelo menos tem um norte, né? Ó, pelo menos tem um norte. A Gina tem um norte para seguir. Não, o que é amor? Como entender o que é amor? O que é tudo isso está sendo trabalhado. Porque, para mim, eu como ser humano, numa fase de evolução ainda, eu estou muito longe para ser uma pessoa como aquela que enxerga tudo por amor. Até ao ponto de acontecer um estupro, por exemplo, como o exemplo que você citou, né? Na família, alguma situação, e você olhar com olhos de amor. Não, comigo não vai ter isso, não. Vai ter a porrada primeiro. Depois aí a gente vai tentar caminhar pelo amor. Você está entendendo? Eu estou falando da minha natureza humana. Então é muito bom ter esses textos, é muito bom ter tudo isso para estar orientando, dando norte para a gente. Mas também eu acredito que a minha natureza humana tem que ser respeitada. Eu tenho que aprender a reconhecer onde está o meu limite. É a mesma situação que a gente recebe, a gente tem que dar também. Se a gente tem que dar, a gente tem que receber. Então, se alguém te alfineta te dá uma alfinetada de algum jeito, você tem que devolver aquilo para a pessoa. Peraí, mas como que eu vou devolver isso? Você entende? É um desafio para a gente tudo isso. Aprender a devolver. Hoje aconteceu um fato interessante no meu trabalho, que a minha chefe, ela fala com todo mundo gritando, é o jeito dela, né? Tem me ensinado muito. E assim, ela fala gritando com todo mundo, e hoje ela machucou a mão dela, cara, sabe? E justamente foi bem no momento que eu tava lembrando da forma que ela falava com algumas pessoas. Ela falou comigo, eu não gostei, mas tudo bem, né? Eu sempre procurei responder à altura dela, mas jamais desrespeitando, mas sim falando, dando, né,
a orientação que ela queria, eu dando uma resposta para ela, tentando explicar alguma coisa. Mas hoje ela machucou a mão dela, cara. Sabe? E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E eu lembrei, falei, putz, olha meu lado humano aqui, né? Olha meu lado humano achando bom disso, que ela machucou a mão dela, né? Mas é disso que eu tô falando. Eu não tenho como estar imune de todo esse sentimento, de todo desse meu ser humano, entende? Dessa Mas, minha natureza. mas às vezes o que nós precisamos olhar e experimentar é esse lugar desse vazio, dessa neutralidade o tempo todo. E se a gente for olhar, eu não me recordo exatamente, mas na Bíblia, né, tem, acho que é em Coríntios, quando fala desse amor, né, que o amor ele não é aprisionamento, ele é livre, o amor não é egoísta. Então você vê que nas cartas ali já trazia esse tipo do amor hoje tolerante ali. Porque esse amor tolerante é o que ele traz aqui. Ele traz essa condição que a gente olha para o outro e deixa ele ser livre para que a gente possa ser livre. E logo em seguida no texto, quando ele vem e fala no outro texto do ódio, o que ele quer dizer que é o ódio? É um amor decepcionado. E aí me lembra muito esse amor decepcionado, porque ele traz o quê? Ele traz algo que a minha criança, o meu infantil, ficou decepcionado. Porque é uma coisa que a criança ela não tem ainda o aprendizado, nem esse processo como a Regina trouxe. Ele experimenta sentir se algo não foi agradável ali, se traz um sentimento, né? Como ontem a gente até estava comentando e hoje a gente abriu falando disso, da presença da mãe, de algo que ele ali naquela criança quer que ele chora. O que é aquele chorar da criança ali, se ela não sabe falar? É algo que ela quer, algo ali para ela, ou fome, né? Ou a presença da mãe, ou uma dor. Então, ela experimentou sentir algo dentro e que a expressão, a comunicação dela foi o que ela sente, ela chora. E nós experimentamos sentir, trazendo nessas memórias, e a gente fala. Então, a gente fala assim, quando ele cita no texto ali que a gente assume algo de sentir pela nossa mãe, por alguém da família, aquele sentimento da decepção. E aí ele traz isso. Então, o que é isso daí? Porque eu falo que o ensino dentro hoje das escolas tinha que ter um outro tipo de ensino para complementar, porque a gente passa toda a nossa história dentro da classe, dentro daquelas experiências, para chegar numa vida adulta, para a gente fazer o que nós estamos aqui fazendo hoje. Para a gente olhar para nossas lembranças, para as nossas memórias, para ver o quanto que foi, para que a gente possa fazer diferente, fazer a compreensão, experimentar, vivenciar agora nesse outro modelo. Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês, porque tem muita coisa, alguns aqui que estão mais próximos, às vezes a gente fala mais intimamente, e eu estou num processo de mudança, né? Então, graças a Deus, hoje a associação já deu o ok, já assinei o contrato agora de noite, então já estou... Graças a Deus, porque aqui, com um monte de coisa, a gente fica doidinho, porque depende do proprietário. O proprietário pode até querer me alugar, mas depende da associação, então é uma coisa bem diferente, não complicada, diferente. E com meus filhos, assim, eu sendo, né, me separei muito cedo, então eu tive que ser essa mãe e o pai ao mesmo tempo, e veio vários, cada um dentro do seu tempo. E foi muito interessante que no domingo nós fizemos um movimento, e eu pedi, até foi a Rita
Viu, Rita? Você está de parabéns, que eu falei, Rita, faz um movimento sistêmico aqui na prática. A gente estava tendo um grupinho que queria. E eu falei, eu quero que você me constela. E a Alzeni estava até como... Nossa, dá um nome aí, gente. Representante? Não, supervisora da turma. Aí tava, eu e ela estava juntos e nisso a Rita fez. E eu queria olhar muito para uma questão do meu filho, do caçulo, João Paulo. Que às vezes eu sinto que tem algo e fica naquilo, e às vezes a gente não tem uma consciência. E quando nós fizemos o movimento, só colocou uma representante para mim, uma representante para ele, e a representante dele, ela não dava conta de olhar para mim. A representante entrou no processo que ela não conseguia olhar para a representante minha, né, do papel da mãe. E chorava assim, imensamente, na figura do João Paulo, né, o representante. Então, eu como mãe vendo aquilo, falando assim, gente, de onde isso? E aí a Alzeni sentiu e falou, né, assim, a Marilis teve algum movimento interrompido? Eu, na hora, falei, não, que eu me lembre que alguma coisa assim, não. E aí ela entrou com uma representante que era a ajuda necessária. E a ajuda necessária, quando ela entrou, isso coincidiu de estar um representante do João Paulo, e essa ajuda estava junto com a Alzeni, né? Era a casa dela, tipo assim, onde ela estava fazendo, e os outros estavam todos online. Foi bem interessante isso, porque a ajuda necessária, não sei se a Rita vai lembrar, que ela entrou indo para em direção do representante com as mãos assim. E eu senti muito como se fosse um raio de luz, como se fosse Nossa Senhora. Que também como mulher e também como mãe, né? E fazendo todo, e aí foi onde que foi feito o movimento, e aí a pessoa parecia que queria colo, então a ajuda necessária, porque a representante da mãe estava online, para dar o colo e tudo. E a gente foi fazendo isso e trouxe realmente numa outra verbalização, e depois eu fui lembrando dos movimentos interrompidos, e que foi legal da nossa live ontem, porque com o João Paulo, eu, aos 40 dias que eu tinha ganho, eu fui submetida a uma cirurgia. E foi uma cirurgia assim, não foi que aconteceu isso um dia, não. Eu saí de casa para chegar no consultório, porque me apresentou uma febre, e de lá ele fala, temos que te operar. Aí foi quando caiu a ficha desse período, que eu não me lembro se eu fiquei 4 dias. E o que mais me chamou a atenção foi que quando a minha mãe falou que ele não parava de chorar, que pegaram o meu pijama, minha camisola, meu pijama, não sei, e enrolaram nele, entendeu? Tipo assim, que parecia, era uma forma que ela falou assim, foi a única coisa que a gente lembrou de pegar seu pijama, que você estava com sua camisola, e a gente enrolar nele, para ver se ele parava, né, ao invés de chorar, e para passar. Então, às vezes, assim, quem dera se a gente pudesse, logo depois que eu volto para casa, que faz isso, da gente poder olhar e falar, agora eu estou disponível. Porque passou esses anos todos que foi agora, como a Regina falou, da gente olhar e da gente começar a olhar esses movimentos que, de alguma forma, foi necessário e era urgente, ou outro, quando você sai para trabalhar, que a criança está ali ainda, mas que a criança não sabe o que está acontecendo, ela só experimenta sentir. E um dia nós fomos essas crianças. E aí veio outra ficha para mim, foi muito interessante tudo isso, porque aos 4 anos de idade, eu fui levada para casa dos meus avós para estudar, porque meus pais moravam na fazenda. Aí eu falei assim, nossa, que interessante. Então, assim, automaticamente, todos nós temos algum movimento que era necessário, que foi pensando no meu melhor para me poder estudar, mas que isso ficou. Então, como é tornar esse adulto que hoje nós chegamos nisso daqui? Como é olhar para uma hora que a gente fala que tem ódio da nossa mãe? Quantas vezes a gente já passou, às vezes, né? Não talvez tenha se expressado, mas tem uma fase que é normal, não sei se isso é normal ou se não é, mas que a gente fala assim, nossa, que mãe, que pai, eu que não sei o quê, quero
apagar meus pais, quero não sei o que, tem raiva da minha mãe, tem raiva do meu pai. Independente se eles foram bons do ponto de vista naquele momento para o filho ou não. Mas como é olhar tudo isso desde pequeno e olhar como o Alfredo colocou, com esse tudo é amor. Como que esse amor que é livre, que deixa o outro ser. E eu, assim, copiosamente chorei depois quando eu fui lembrando. Quando eu vim para os Estados Unidos, ele tinha 5 anos. Eu vi na frente que era, na minha cabeça era uma questão assim, de 1 mês a minha mãe estaria embarcando com ele. Só que quando a gente chega aqui, nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Aí vem um monte de acontecimentos e eles só puderam chegar aqui depois de 1 ano e 8 meses. Como que é olhar tudo isso? E para ele hoje tem 24 anos, como ele olhar para essa mãe? Como é eu não me sentir culpada? Como é de falar assim, eu fiz aquilo ali pensando em dar o melhor para ele. Que melhor que naquele momento ele poderia sentir, porque ele não sabia o que era o melhor. Quem achou que era o melhor era eu, porque já estava numa fase adulta. Mas ele experimentou. Eu digo dos 3, né? Ele porque é o caçula e a gente parece que fica mais conectado com o caçula ainda. Mas como que é? Como que é? Quantas fichas têm caído? Quando eu deixei eles aqui, ele estava com 7, Ana Carolina com 15, 16 e o Bruno com 14, 15 no meio. E fui ver minha avó. Deixei os 3 num apartamento aqui. Para ir ao Brasil. Depois que eles já estavam aqui. Para ficar apenas 10 dias e eu voltar. E quando eu voltei, eu fui deportada. E entre voltar para o Brasil e tornar a reentrar, foram 4 meses. Como que a cabeça, talvez, deles de saber que uma mãe pode voltar e eles ainda não terem decisão de saber o que se voltaria, se não voltaria, se enfrentaria de vir de novo se não viesse, sendo que meu visto tinha sido cancelado. Ô, Amarilis, Sim, eu vejo muito, primeiramente, que como eles estão hoje. eles estão bem. Eu tenho uma filha. A gente só pode ficar no hoje, Sim, lembra? Então, assim, o se, o como poderia, não importa. Você fez o seu melhor e a gente veste as culpas. Eu faço muito isso. Eu visto as culpas, visto mesmo. Eu parei. Uma das coisas que eu faço muito hoje é assim, para olhar as coisas sem julgamento, sem crítica. Isso eu ponho sempre, depois que aprendi com o Bert, nos exercícios, nas constelações, olhar para isso e olhar sem julgamento, sem criticar. E aonde que a gente pode estar? Só podemos estar no hoje. Então, o para trás já passou,
mas aí, mas se, o se, tem muito se. Não dá para ficar no si, porque senão você perde o hoje. Mas eu não fui uma boa mãe, eu não fiz uma boa escolha. A gente erra e a gente acerta, Marília. Você não é a Sim. única. Não, eu estou assim dividindo, não que venha um sentimento de tanto erro, mas foi o que eu pude, o que eu fiz. E quando aconteceu tudo isso, foi muito interessante. Que foi por amor de um amor que vocês podem me perguntar, que eu não sei nem falar, mas o amor meu para com a minha avó e o amor meu com meus filhos, que eu deixei 3 aqui e fui, sabendo que eu ainda no momento não tinha documento e que eu não saberia o que poderia acontecer, mas eu fui em busca de um amor que para mim era tudo também naquele momento, que foi ver minha avó. Né, de estar com ela, porque ela tinha passado mal, então assim, eu não saberia. E ao mesmo tempo, por amor, eu enfrentei de voltar com uma deportação que estava vindo pelo México, uma coisa que eu jamais, culturalmente, emocionalmente, de estar disposta a fazer isso. E é interessante porque foi tudo por amor. Sabe? Por amor de eu colocar em risco a minha vida, né? De falar assim, não, meus filhos estão lá, eu preciso voltar, custe o que custar. Então, isso daí é que eu hoje, quando eu olho, não é assim, mas que eu falo assim, nossa, foi tudo por amor, dependendo de cada situação. E quando as constelações chegou para mim, desse movimento que é um aprendizado, Regina, é onde que cada dia a gente está olhando e se limpando, que eu fui entender esse equilíbrio, essas coisas, e eu fiz, foi muito interessante, porque meu filho do meio se tornou um policial no Texas, faz parte da SWAT, por onde que eu fiquei detida. Olha só. Então veio a questão do equilíbrio dentro do sistema, sabe, dentro de quando eu já estava estudando isso, e que eu falei assim, porque eu ficava assim, por que Bruno quer ser policial? De onde que o menino tirou isso, entendeu? E da SWAT, como assim? Não tinha, mas eu nunca deixei de acreditar, né, nos sonhos de que fosse possível. Então, e tudo isso se tornou por amor. Então, não sei nem por que hoje eu tive que contar isso, gente. Foi assim que veio, mas que foi tanta minha ida para o Brasil, ver minha avó, que foi por amor, deixando 3 filhos num apartamento de 7 anos, 14 para 15 anos e 16. Quem tomava conta deles? Deus e eles. Deixei dinheiro para eles comprarem comida, deixei comida pronta e eu morava em frente a um Walmart, que era só atravessar a rua, um Pollo Tropical e o McDonald's. Não iriam passar fome. E com certeza essa experiência fez com que eles se tornassem o que eles são hoje, né? Sim. Fortaleceram, amadureceram. A vida é assim, são nos momentos desafiantes que a gente cresce, de fato, né? Sim. E então você pode ter certeza que, como você falou, você fez por amor, né? Tudo é por amor, né? Quando a gente para observar, no fundo, é aquilo que a gente aprende, tudo é por amor, né? Sim. E... Marilis, e eu já mencionei aqui Paulo de Tarso como o maior entendedor desse sentimento de amor, né? Que eu acho que assim já estudei bem a vida dele, porque eu sou muito fã da maneira dele ver a vida, né? Do que ele era antes, um perseguidor de Cristo, e depois se transformar. Então, como o Alfredo estava falando, eu acho que o Alfredo estava colocando o lado
humano dele, né? E com essa história, o lado, como que fica o nosso lado humano, que tem raiva, que tem coisa, e bate com esse amor, né? Como que pode? Então, Paulo de Tarso fala muito bem disso, ele mostra o amor, a dimensão do que o amor pode curar, tudo, mas ele fala também faço o que eu quero, não, como é que é? Ele fala que ele quer fazer uma determinada coisa que ele sabe que é bom, mas ele não dá conta de fazer. Então, a proposta dele é fazer, mas o lado humano pega ele e ele já não consegue realizar, né? Faço o que eu quero, mas não faço o que eu quero. Faço o que eu não quero, mas não faço o que eu quero, né? Então, eu acho que essa luta íntima que a gente tem. Então, quando eu falei de aprendizado, de autoconhecimento, é no sentido assim, a gente tem que realmente ir aprendendo a respeito do amor, ir aprendendo, né? Porque muito dali são as nossas imperfeições, as nossas coisas que impedem da gente vivenciar plenamente como é colocado aí. Mas eu acho que ele respeitando, nossa, ele assim, tipo, dá um alvará para a minha vida, sabe? Assim, quer dizer que eu posso errar tudo, mas a gente tem jeito, a gente chega lá, né? O Pedro hoje também, que eu ouvi a live, ele falou assim de uma forma que a gente sente alívio, a gente tem chance, apesar de ter errado e errou em nome do amor, né? Mas deu consequências, trouxe consequência, tem às vezes ferida aberta, tem muita culpa, eu tenho muita culpa de não ter entendido nada e tive as crianças ali e com a cabeça toda virada. Então, hoje, às vezes, eu quero compensar, está errado e toda a culpa que tem, mas eu acho que com esse ensinamento, né, com essa percepção da gente, respeitar nosso sentimento, porque não adianta engolir e abafar, né? Tem que negou, agarrou, né? Então, eu até escrevi aqui, porque isso aqui veio. Então, não adianta a gente querer abafar, querer coisa, aquilo ali uma hora vai querer sair. Então, a gente tem que trabalhar mesmo. É aprender, é um aprendizado. Né? É um aprendizado, evolução, é o tempo todo. E o que mais me chamou a atenção nesse texto, e eu tive que reler o texto algumas vezes para tentar entender o que quis dizer com isso, foi a última frase, não sei se vocês observaram, que fala: esse amor, que é o amor tolerante, que é o que ele está falando, do amor livre, do amor, né, em que você é o que você é e respeita o outro como ele é. Então, esse amor antecipa o que um dia virá a ser. Gente, eu li, eu fiquei, o que quer dizer com isso? Esse amor antecipa o que um dia virá a ser. E aí eu fui ler algumas vezes, e o que eu entendi quando ele fala do rio, né? Que até vou ler aqui o trechinho. Quanto mais esse rio recebe, tanto mais ampla, profunda e poderosamente flui sua torrente, até que tudo indistintamente se dissolva num oceano que recebe e conserva tudo e todos da mesma forma. Aí eu entendi, o que eu entendi, a minha interpretação é que esse amor tolerante, além dele, ainda tem um outro nível de amor, que é quando o amor entra, né, vamos dizer assim, no oceano, né, ou seja, todos nos transformamos em um, que é aquele amor incondicional, em que somos todos um, em que não tem distinção de nada, que é aquele amor de Jesus, que olhando para todos sente um amor profundo, sem nenhuma distinção, né? E então, ou seja, é um processo realmente enorme. A gente tem o amor humano, que é isso que a gente estava falando, tem esse amor tolerante, que já é um amor desafiante, né? E de muito aprendizado para a gente conseguir realmente amar assim. Ainda vem o amor maior, né? Que é o que um dia virá a ser, porque esse amor tolerante antecipa o que um dia virá a ser.
Então, Mas isso daí reporta, né, Cris, também para mim, olhando o amor da fonte. exato. Porque quando ele fala do rio ali, Exato. dos afluentes, o que que acontece? Quanto mais entra, nós iremos depois cair nesse amor da fonte criadora de tudo que é, né? Isso. Que é o amor mesmo dessa É o fonte, início, o fim, é tudo, né? que junta o tudo. que junta tudo. Isso. Selma, você quer falar? Eu estou ouvindo você aqui e estou pensando, né? E estou sentindo assim a força desse amor que você conseguiu ir e voltar, né? Acho que você foi lá, também pegou esse amor da fonte, da sua família, da sua Sim. avó, da sua mãe, e você conseguiu fazer toda essa travessia, e é a força do amor, né? É muito lindo. E como você disse que você é religiosa, né? Então eu vou falar aqui, Paulo de Tarso, Paulo, né? Que Sim. a Regina está falando. Ontem eu abri um livro para mim fazer uma leitura, assim, aí me caiu bem assim, ó, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Então, cada um de nós, como espírito, né, filho de Deus, que ele manda na terra aqui, como nós mandamos nosso filho na escola, Deus manda nós aqui e fala, olha, você vai ter para essa vida, para essa encarnação, ou seja lá, depende da maneira que cada um acredita. Então, nós viemos todo equipado com essa força. Às vezes a gente chega aqui e a gente se perde. Mas aí, cada filho nosso que passou por essa experiência, eles estavam equipados e protegidos, né, com essa força divina e do nosso Pai. E a gente, quando a gente passa assim, no momento, a gente esquece, né, disso. Aí, como eu li isso ontem, eu lembrei agora você falando assim, ó, cada espírito, seja pequenininho, seja um bebê, que ele tem uma doença, passa por um abandono, mas né, ele está tendo também essa força como espírito e como o Paulo disse, né, nós temos, Deus nos deu a força e não temor. Então acho que é muito lindo isso, né? E você está de parabéns porque você teve essa força e conseguiu, como cada um de nós, cada pedacinho, a gente também e depois que a gente passa, que a gente fala, nossa, a força estava ali, né? Sim. E é muito lindo essa força do amor. Fiquei emocionada. Eu queria, se caso, né, pela até questão do horário, a gente podia vou colocar uma música aqui, ver se dá para ouvir, e cada um poderia, nesse momento, né, pensar aonde que, por amor, ele fez algo. O que levou ele a fazer, né? E se reconciliar com, às vezes, um sentimento de culpa que possa estar carregando, ou para um filho, né, com aquele ódio, como a gente leu ali no texto, às vezes na defesa de uma mãe, ou de um amigo, ou de um colega de trabalho, ou por um ex-marido, né, por algum relacionamento, que a gente possa, uns minutinhos, eu vou ver se eu consigo colocar, e a gente pensar nesse amor que tudo move, e que onde a gente chega, né, e fala, foi por amor que eu fiz isso. Então, vocês concordam da gente poder fazer isso, para a gente poder trazer isso? Sim. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar uma música que vocês possam escutar aí, né? Vamos ver se... Espera aí. Marílis, eu tenho uma música aqui, caso você queira. Ai, que legal. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? Então... É um pouco baixo, não sei se é o meu. Eu estava ouvindo, agora não estou mais. Espera aí. Vê. Essas músicas no Zoom nunca funcionam. Sempre tá dando para escutar? Estou ouvindo. Uhum. Então, nesse momento, cada um faz da sua forma, né? Vai pensando que por amor, o que nós fizemos? E que realmente o sentimento talvez de culpa ou de que achar que a gente não acertou, que vão se fundindo nesse rio, como a Cris leu, que a gente traga tudo para esse grande oceano, para que a gente possa se conectar na fonte criadora.
Quem já tiver concluído, quiser ir voltando, se fazer presente aqui. Eu acho que a gente pode terminar essa noite assim, e se alguém quiser falar uma palavra do que essa noite trouxe, do que esses textos, né, desde a semana passada para hoje também, quiser compartilhar o que vem de dentro, abra, né, o seu microfone e pode falar uma palavra. Gostaria de compartilhar uma coisa rápida, porque eu estou esperando um momento para falar. Que não daria para passar essa noite sem falar no Mahatma Gandhi, que é o ser humano mais elevado que eu conheci, né? De 100, 150 anos para cá, alguém que não era um religioso no sentido de caminhar pela santidade, mas um ser humano como nós, né? E o amor tolerante dele, aí conseguir, através dele, libertar a Índia, né? Como colônia da Inglaterra por muito tempo. E, além disso, tinha o conflito interno, né, do islamismo e o hinduísmo, e ele começou a jejuar e falou que quando eles parassem de brigar, ele ia parar de jejuar ou ele ia morrer, porque ele não ia voltar a comer. Aí uma das pessoas que foi até ele, um hindu, né, e falou assim: Gandhi, você não sabe o que aconteceu, né? Um muçulmano matou meu filho. E ele falou: então você vai pegar uma criança muçulmana e vai cuidar dela como se fosse o seu filho. Então ele é o maior exemplo, um dos maiores exemplos que nós tivemos desse amor aí, incondicional e intolerante que nós temos registrados na história. Então a minha palavra seria Mahatma Gandhi. Minha palavra Marilis, oi. Fala, Alfredo, de novo. Minha palavra é uma frase. Tudo vai ficar bem. Fala, Regina. Então, eu queria falar rapidinho um pouco mais de uma frase, mas essa reflexão que você sugeriu aí me levou a entender hoje que eu aprendi a estar disponível para as pessoas que eu amo. Antes eu queria cumprir minhas funções, ser uma boa mãe, preocupava, levava à escola, não sei o quê, e hoje eu não estava disponível. Hoje eu aprendi a estar disponível. Que bom, Regina. Obrigada. E a minha palavra que essa conversa trouxe foi muito de a gente aprender a se amar, né? E entender que nossos erros foi por amor. Fica tudo certo. Não é mesmo? Sim. É isso. Que bom. A minha palavra é aceitação, Mari. Que bom. Aceitar tudo como foi. Essa era a minha também, aceitação e compreensão. A minha é uma frase. Sempre tá tudo certo.
Que bom. Eu sei que cada um tem dentro de si, né, algo que veio, que partilhou, e não precisa, às vezes, expressar. Mas eu quero também falar uma que eu sempre carreguei essa frase comigo. Faça hoje o melhor dia da sua vida. E que a gente possa ter uma boa noite de sono. Boa noite. E foi muito bom estar com vocês aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Marília, igualmente. Obrigada, Marília. Boa Obrigada, noite. querida. Boa noite a todos. Beijo a todos. Boa Beijo. noite, Boa meninas. noite. Meninas. Tchau. noite, obrigada. Foi muito bom. Né, Alfredo? Vera ficou quietinha hoje, Vera. Eu tô com uma baita dor de dente. Ai. Desde ontem quase não dormi. Tô assim, parece que enfiou um negócio e vai até a cabeça. Nossa, vamos perguntar para esse dente o que ele É. requer para que essa dor saia. Fala pro dente. Dente, o que você requer de mim para que essa dor amenize? Tá certo. Fica na pergunta. Tá. Tá bom? Eu te vi hoje com o Éder, eu sou amiga dele. Ah, é? Foi ótimo. Os encontros da gente estão sendo ótimos também, assim como esses nossos, assim. Tem um tempão que eu nem vejo, às vezes é tanta correria. Eu encontrava muito quando a gente que ia a Miami fazer o movimento que era no mesmo local. Então, sempre eu estava encontrando com ele ali, mas com isso agora tem um tempo que eu não vejo. A gente se encontra no início, no primeiro sábado de cada mês. Ai, que bom. Tem sido muito legal, são os 2 trabalhos assim. Que bom, ele é muito legal também. Quando eu vi, eu falei, gente, olha o Éder aqui com a Vera. Eu falei, olha... Eu estou conectada com vocês no mundo. Realmente, eu falei assim, nossa, olha a Vera aqui. E as coisas foram surgindo, viu? Foi fluindo. Né? Que bom. Eu vou te mandar uma foto, vou compartilhar lá uma entrevista quando a gente fazia um trabalho voluntário na rádio e que nós fizemos o desafio da gratidão. Então, ele foi entrevistado nessa parte do programa justamente com desafio e nós fizemos o desafio que nós lançamos. Mande. Vou te mandar. Agora, já que eu comecei a falar, deixa eu falar uma coisa aqui, né? Especial da última semana para cá. Eu tenho sentido esse grupo cada vez mais profundo, né? A gente está se entregando no nosso movimento, isso, né? De cada um se colocando, independente da tecnologia. Então, eu acho isso muito legal. Esse novo estágio, vamos chamar assim, que o grupo está tendo. Eu estava até comentando com Leia que está ali, é minha amiga também, comadre, né? Que eu comentei isso com ela outro dia, né? E o quanto são as mesmas pessoas, né? Sempre que estão aqui, apesar que no WhatsApp tem uma senha. Mas quem está aqui toda semana é esse grupinho aqui, né? E a gente está avançando. Então, isso é tão gostoso, né? Sim, eu acho que a minha palavra foi de entrega, e ouvindo a sua história também, que tem muito a ver com a minha, enfim, que eu também sou meia equipãe, né? Meia inteira. Apesar que eu estou aprendendo em Bert que a gente não pode dizer isso, né? Porque mãe é mãe, pai é pai, mas quem se separa e assume, né, os filhos desde pequenininho. Eu, apesar de não estar nos Estados Unidos, mas minha família é do interior de Paulo e eu estou sozinha em Salvador. Então, quanto eu também passei por situações assim semelhantes à sua, não, né? Cada um na sua intensidade. Então, outro ponto que veio assim no exercício é abnegação, né? Uma mãe é bem abnegada também. Então é isso. Sim. Que bom, gratidão. Mas foi muito bom. Como se diz,
quando a gente deixa, né? Essa eu acho que é um momento de maturidade do grupo e de cada um, porque muitas vezes é tão interessante que às vezes eu também me sinto assim, quando o Vitor vem com a experiência dele e tudo, a gente vai que confiando dele conduzir. E aí, quando acontece nesses movimentos, ele não tinha me falado nada, estava tranquilo, né? Aí quando ele está assim, eu estou tentando e não estou conseguindo, toca aí e se vira. Aí eu falo assim, como? E um dia ele falou assim para mim, você sabe que quem criou tudo isso foi você, então para que isso? Mas a gente ainda tem a gente fica meio que querendo se apoiar ou confiar no outro, né? E é legal, porque é um desafio também, porque a gente fica assim, o coleguinha vai falar. Lembra do jogral, né? Que a gente ficava todo mundo. Então, a gente fica confiando. Ok, ele inicia, a gente vai lá e remata um pouquinho. Mas quando a gente tem que pegar a bola da vez, a gente cria essa coragem, como a Selma falou, né? Que todos nós viemos com essa coragem, né? Independente do que é o momento, mesmo que seja aqui, mas é sempre uma coragem que a gente tem que colocar à frente de nós, né? Isso. Mas foi bom. Né, meninas? Então, que ótimo. A gente vai se falando aí no decorrer da semana, viu? Ô, Leia, eu vou ver para você com carinho, porque foi aquilo que eu te deixei. A Leia me pediu uma coisa, eu estou até dando retorno aqui também, novamente. E eu vou ver se eu acho aqui e eu te mando para você, tá bom? Cadê ela? Acho que ela está tentando falar. Mas tá mudo. Tá mudo. Mas o microfone dela tá ligado. Mas é engraçado que tá dando como mudo. Mudo não, ela não tá saindo o som dela pra gente. Ela tá ouvindo, acho que ela vai escrever. Ô, Marilis, tem algumas páginas que não dá para ver a página do livro. Depois eu vou colocar os temas, ver se você consegue mandar a página. Tá. Aí eu tô para ficar na sequência do livro depois, sabe? Sim, o Edson, que é o que ele sempre tem livros em PDF, que ele faz um trabalho assim, eu até dei uma meia cobrada para ele essa semana, eu falei, como que tá? Ele falou, nossa, Marilis, eu já recebi o livro, a gente está preparando, porque ele estava terminando uns que já tinham pedido a ele um material, então ele falou assim, eu tive que dar nesse projeto de um lá que eles pediram. Então, eu acredito que a gente, em breve, a gente vai ter o livro em PDF, porque ele não tinha realmente esse. Quando o Vitor sugeriu, eu até pedi a ele, ele falou, foi bom, porque ele falou, não tem, foi onde que ele, né, adquiriu e tudo. Então, eu acredito, Vera, que mesmo que a gente está lendo do jeito que o Vitor está mandando, a gente, em breve, agora a gente deve ter, porque ele me deu essa resposta essa semana. Aí vai ser legal, porque nós vamos estar com o livro em PDF. Aí é melhor na sequência. Isso, que aí a gente... Porque o Vitor tem feito os textos selecionados meio aleatório, né? Isso daí. Mas está sendo muito bom, está sendo muito legal. Tá. É que tem alguns que estão escaneados quando ele manda, que dá para ver a página. Aí eu já salvo na página, porque vem na sequência, mas tem outros que não tem, isso é só o título. Tá, mas depois eu vejo com ele também direitinho e tudo. Tá bom? Acho que então, vamos lá, meninas. Recuperou. Recuperou, Léo, o som? Não sei. Saiu agora. Agora tá falando. Saiu? Saiu. Oh, meu Deus. Então, eu posso aproveitar rapidinho aqui? Pode. A Marilis e a todas. Tudo que foi colocado assim, a gente poderia colocar... Se todo caminho e toda ação possui um coração, né, então esse caminho é bom. E eu tenho certeza que o caminho que você percorreu, Marilis, com o que você citou, e algumas colegas aí também citaram, possuía um coração. Então é um bom caminho. Sim. É isso. Nossa, foi muito legal. Trazer essa contribuição que você trouxe aí desse caminho de ter o coração.
Uhum. E tinha. Quem tinha mesmo, e muito. E muito. Então é um bom caminho. Então tá. Então vamos lá, meninas. Ritinha hoje ficou quietinha, Ritinha? Não, eu não tô bem, não. Passei mal demais. Tô O que passando. foi? Eu não sei. Eu cheguei do trabalho muito cansada. Tomei um banho, passei mal. Aí me deitei. Quando eu liguei, vocês já estavam aí, porque eu pensei, assim, um sono, um cansaço, sabe? Pega o seu frankincense aí e pinga uma gota debaixo da língua. Eu tenho muito, ultimamente, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que eu estou vigiando. Eu não tenho dormido. Então, eu estou muito cansada. Às vezes passo mal. Ô, Rita. Rita, Oh, pega seu frankincense aí e pinga uma gota debaixo da língua. Ok. Eu vou pingar. Pinga uma gota debaixo da língua. E se você depois faz uma inalação, põe aqui na palma da mão, esfrega e faz assim. Tá ok. Tá bom? Tá joia. Então tá, e melhoras. Qualquer coisa você liga aí, pede socorro. Eu te falo. Um beijo. Um Tchau. beijo aí, vai descansar. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, Vera. Tchau, meninas. Tchau aí, todo mundo, hein?